Ele é santo. Eu sou santo. E assim como eu sou santo, sejai vós também. Amém. Sentem um pouquinho, irmãos. Como é maravilhoso a gente dizer Ele é santo. Como que é bonita essa adoração. O dia que o Rafael falou para mim, Jairo, a pastora disse para você orar e pregar no próximo domingo. Eu disse, Rafael, não vou. Eu, Jairo, qual é que é a sua? Eu disse, Rafael, aconteceram coisas que me desagradou muito. E eu não estou com o coração alegre. E talvez, por conta disso, eu não vá mais nem na El Shaddai. E fui dormir. E quando eu orava, Deus falou, vai arregar, cara. Vai escutar quem você não devia escutar. E vai me deixar a quem deveria escutar. Porque eu, Jairo, se você não sabe, eu sou santo. Eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o teu Senhor, Jairo. E não vou te deixar dormir esta noite, até que eu não ouça da tua boca qual a palavra que o Senhor quer que eu pregue. E graças a Deus, eu estou aqui. Porque Ele é santo, Ele é provedor, Ele é Shalom. Tudo confirmou. Então eu tenho razão superior para estar mais emocionado do que o costumeiro, porque Deus falou tremendamente comigo neste louvor. Amém? Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus e você reverentemente leia também. Se você achar que reverentemente é estar em pé, fique. Se for para você reverentemente ouvir a palavra de Deus assentado, fique. Mas reverentemente é você prestar atenção em cada palavra. Amém? Amém. Juízes 6, versos 11 até o 14. Livro dos Juízes, capítulo 6, versos 11 até o 14. Permitam-me ler na minha Bíblia. E quem não tem, acompanha aqui. O Rafael já colocou lá. Eu falei vídeo show isso, né? Você não riu de mim porque eu ia ficar bravo contigo, né? Chama Data Show o trem aí, né? Pode ser diferente, mas é igual. Gostaram dessa? Pode ser que a minha tradução seja diferente, mas é igual. Ficou bom isso, né, senhor? Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás,
Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente, valoroso. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contam, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu, Pai? Oh Deus maravilhoso, que é Senhor dos exércitos, que é o Senhor da paz, que é o provedor, que é tudo sobre as nossas vidas. Obrigado por cada momento deste culto, desde a hora que ele foi pensado até agora que está sendo realizado. Obrigado pelos livramentos, pelas curas que o Senhor nos fez a tantos irmãos. Obrigado porque o Senhor esteve com o Zinho lá naquele hospital operando no coração, e a pedido da sua mãe, da Isaura, nós oramos e o Senhor cuidou dele magnificamente. Obrigado pelo pastor, pela sua netinha, que o Senhor dispensou tanto carinho e tanto cuidado. Pai, um dia o Senhor disse: a quem enviarei? Eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor me enviou. Tanto é que mais uma vez eu estou aqui para pregar a tua palavra. Pai, é necessário que diminua eu e cresça o Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, tens plena liberdade de agir aqui, em nós e através de nós. Eu me rendo 100% ao sabor do teu Santo Espírito. Deus, eu não quero pregar uma só palavra pela sabedoria que o Senhor me deu, pela sabedoria humana, mas eu quero que o Senhor pregue para nós, Pai. Usa-me, ó Deus, conforme o teu querer. Usa de misericórdia e de bondade para comigo, Pai. Usa, Pai, da mesma forma isso aos meus irmãos. Satanás e comandados, eu digo agora, em nome de Jesus de Nazaré, peguem tudo que é de vocês e caem fora daqui. Aqui só o Espírito Santo de Deus vai agir. Cai fora insônia, cansaço, preguiça. Vocês estão eliminados. Pai, acampe anjos aqui em derredor. Anjos, Pai, agora ministradores ao lado dos meus irmãos aqui, para que nenhuma palavra seja esquecida. Deus, como nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa omissão. Pergunta, ó Deus, perdoa também quando não entendemos o seu querer e a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus, perdoa mesmo as nossas iniquidades e fique conosco hoje e conosco permaneça para todos sempre.
Amém e amém. Podeis assentar. Isso. Nós vamos fazer um clamor depois da palavra. Inclusive eu fiquei muito assustado. O Rafael disse que provavelmente ele está muito mal, né? E depois da palavra nós vamos fazer um grande clamor pelo pai da nega. Meus irmãos, esse texto que nós lemos, ele faz parte de uma história muito bonita. Se não todos os crentes, mas a maioria deles, conhece a história de Gideão. Eu não tinha vontade nenhuma de pregar esse texto. E Deus me incomodou para que se fosse falado esse texto. Agora, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono da palavra, que seja assim. Tanto é que eu estudei esse texto, era 2h da tarde. E eu, como não pude fazer o jejum das 6h da manhã até as 6 da tarde, o fiz do meio-dia até as 6 da tarde. E eu sentei e estudei, muito embora já conhecia, mas eu quero dizer para os irmãos que nós vamos tentar tirar desse texto aquilo que às vezes nós não entendemos dele. Eu chamaria esse culto hoje de Deus te chama. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Deus precisa de nós. Ele nos chama para interferir, interceder na história. E quando Deus nos chama, nos dá um ministério, Ele dá as ferramentas. Ele não te deixa de mãos abanando. Amém? Sempre foi assim no passado, é hoje e será eternamente. Deus está chamando aqui Gideão, filho de Joás, um abiezrita, que é filho de Abier, ou Abizer, um bisneto de Manassés, Manassés, um filho de José do Egito. Então ele não está conversando com uma pessoa simples. Deus está falando com uma pessoa de uma linhagem muito grande. E assim também Ele fala comigo e com você. Porque você faz parte, do momento que aceitou Jesus como seu eterno Senhor e Salvador, você faz parte por herança da tribo de Judá. Oh, glória! A você e a mim foi dado o poder de sermos chamados filhos de Deus. Esse chamamento, essa história, aconteceu lá por volta de 1200, 1300 anos antes de Jesus Cristo. Alguns estudiosos mais exatos acham que foi lá por 1250.
não importa. Eu creio que nessa data também, por causa dos reis que existiam na época. Agora, uma coisa que vai chamar a atenção, e nós vamos dividir esse texto em 4, 5 itens somente. O primeiro item é que eu quero chamar aos irmãos é o seguinte: por que Deus vai interferir na história? Por que Deus tem que chamar a um dos seus filhos para interceder, para interferir na história? Muitas vezes, a exemplo de Gideão, nós lemos aqui: ah, Senhor, o Senhor nos desamparou. O que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram, o que é feito das maravilhas da tua palavra, se eu estou assim, passando assim, o que é feito, Senhor? Quantas vezes nós agimos assim, e não é, nós somos humanos, somos pecadores, a nossa condição adâmica nos leva a isso. Por mais que leiamos, por mais que entendamos a palavra, quando é conosco, nós podemos dizer para o irmão: coragem, irmão, tenha fé, Rafael, vamos subir o monte aqui de Jacareí e vamos orar, Rafael. Na metade do caminho eu falei: vai vocês, que eu não sou tatu. Jean, se você somasse, dava uns 5 prédios. Eu não vou não, no escuro. Já estou velho mesmo, já sei pregar. O Rafael que está novo, ele que vá. Eu voltei. Francimar, a coisa era tão feia que parecia eu quando acordo. A situação de Israel era horrível. Veja lá, Rafael, coloca para mim aí o Juízes 6:1. Olha lá, ó. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Algumas traduções dizem: mais uma vez o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor só afasta a sua mão de nós. O Senhor só retira a sua mão de nós só numa ocasião, por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades, conforme Isaías 59:9. Não teve jeito, teve que entregar. E se você continuar lendo o texto aí na tua Bíblia, ó, vai descendo aqui. Aí, ó, os midianitas subiam com o povo do Oriente, e como gafanhoto comia tudo. Vamos trazer para o dia de hoje. O diabo entra com uma sede, uma fome nas nossas vidas,
porque ele vem para matar, roubar e destruir. Ele vai acabando com o teu celeiro, ele vai acabando com a tua vida, ele vai acabando com o teu casamento, ele vai acabando com tudo, vai derribando tudo, sem dó e sem piedade. Ele vai levando tudo que é bom de você e de mim. Nem Deus age na tua vida e nem o diabo, se você não permitir que assim seja. Através de uma brecha, de uma coisa mal intencionada, lá e vem o diabo fazendo tudo isso. E como nós gostamos de dar moral para o diabo. Tem gente que fala assim: pô, pastor Jair, por você tudo é diabo, para você tudo é o diabo. Eu digo: bom, para começar, eu não mandei ele ser diabo, né? Ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu, o Senhor, vim para te dar vida e vida em abundância. Se você não está com vida em abundância, o diabo está prevalecendo. É hora de lutar, é hora de clamar. E assim os midianitas fizeram. Debilitadíssimos, no verso 6. Então os filhos de Israel, no verso 6, Rafael. Assim Israel se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Fizeram o quê? Oh, glória a Deus! Ele é o provedor, ele é o Deus da paz. O que está faltando na tua vida, o que o diabo está levando da tua vida, o Senhor está aqui hoje para te recuperar. Glória a Deus, aleluia. Vem, Senhor Jesus. Eu tenho certeza, porque hoje um grande exército contra o inimigo se levantará dessa igreja e nós poderemos enfrentar o diabo. Aqui não, porque eu sou um crente, eu tenho Jeová Jireh e você não pode fazer nada comigo e contra a minha família e a minha terra. Não te deu vontade de aplaudir o Senhor? É necessário clamar. E o Senhor atendeu. Atende e atenderá sempre, porque essa é a promessa. Onde você colocar o teu pé, eu coloco o meu. Foi assim que ele falou para Josué. Só precisa de uma coisinha. Antes, não esqueça dessa palavra. Nunca. Antes, medite nela de dia e de noite. Tenha fé e tenha coragem, porque Deus está aqui para nos ajudar a vencer todos esses midianitas, todos esses diabos que aparecem na nossa vida, quer sejam de doença da mente, quer sejam de doenças físicas. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Aleluia. E ele agora ouve o clamor dos filhos de Israel. Preciso fazer alguma coisa. E ele vai, o anjo do Senhor, conforme nós lemos,
fazer um chamado a Gideão. Eu quero que os irmãos entendam um negócio. Gideão é exemplo de muitos que falam que ele era medroso. Não, para mim, o tenho como um homem corajoso. Se você vê aí lá no verso, no verso 11, eu quero chamar a atenção do irmão para isso. Aonde Gideão estava malhando o trigo? No lagar. O trigo não se malhava no lagar. O lagar era na frente da casa, um lugar pequeno. Lá se malhava a uva para fazer o vinho. O trigo se malhava na eira, que ficava atrás da casa. E Gideão, não sei porque se o trigo era pouco, ele malhava na frente da casa com uma intenção, para colocar aquele trigo a salvo dos midianitas. Já pensaram? Um midianita olhando aqui, vai, vem andar aí, Ricardo. Você está maluco, cara? Não está vendo que somos iguais gafanhotos? E você aí nos desafiando, malhando esse trigo aí, espera aí que nós vai dar um jeitinho em você. E é justamente esse homem que Deus vai chamar. Primeira coisa que Deus quer dizer para você hoje e para mim: sejam corajosos, tenham fé. Sabe por quê? Porque eu vou dar jeito. Eu sou o Senhor dos Exércitos. Não confia em mim, porque de mim mas ele vai escolher aquele que é da linhagem dele e que é corajoso e que tem fé. Amém? Amém. E aí o anjo chega e diz assim: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente. Eu acho que Gideão começou: quem? Cadê? Como? Quem? Quem será? Francimar é contigo. Irmão Chói, não, é com você, irmão Gian. Aí todo mundo: não, é o Deus. Fala lá com aquele homem, aquele é corajoso, aquele é valente. Ou seria o irmão Mané? Ou o Leandro? Ou o irmão João? Eu, Senhor? O Senhor é você mesmo. E Gideão ainda chama a atenção do Senhor. Igualzinho a nós. Nós não somos diferentes disso, não. E de novo o Senhor diz: vai nesta força. Vai nesta força. Eu, Senhor, que força que eu tenho? Está ficando doido? A minha família é a mais pobre lá da minha tribo. Eu sou o menorzinho. Pois Deus manda te dizer outro recado nessa noite. Deus não escolhe os escolhidos, capacita-os. Amém? Aleluia. Ele quer te capacitar. Ele quer te dar um ministério, confiar que você vai tocar esse ministério,
que Ele vai ajudar, você vai ajudar, saquear o inferno, povoar o céu, porque Ele já deu Jesus Cristo. Ele não vai fazer libertação, porque Ele já deu Jesus Cristo. E é nesse nome que você vai orar, é nesse nome que você vai pedir, é nesse nome que você vai clamar, e Ele é o nosso advogado lá no céu. Não tem irmão da igreja, não tem irmã, não tem ninguém. Presta atenção, você tem um advogado no céu. Senhor Deus, como é que eu estou? Ele vai te dizer: fraco. Igual Ele falou para mim. Mas o Senhor Jesus sabe de tudo. Ele está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai. Sabe para quê? Para ser nosso intercessor, para ser o nosso sacerdote, para receber nossas orações. E aí Gideão parecia que ainda não tinha entendido. Aí Deus fala para ele: olha, Gideão, presta atenção, faça o que eu estou falando para você, que você terá os midianitas nas tuas mãos, como se fosse um homem só. Oh, glória! Sabe qual era o exército de Midian naquela época? 150 a 160 mil homens. Eu acho isso maravilhoso, Rafael. A lógica de Deus não é a lógica minha nem a sua. 150 mil homens para Deus é zero, é um. Basta você aceitar o desafio, ter fé e seguir olhando para o alvo. E você deve ler toda a história, porque Gideão vai fazer um monte de provas com o Senhor. E está lá do verso 18, vai indo até o 21, 22. A hora que o anjo do Senhor tocou a carne e os palmazos, que a fumaça, o fogo queimou tudo, aí ele viu a coisa pretejou, ou embranqueou, né? Porque senão eu vou preso. A coisa embranqueçou. É o anjo do Senhor mesmo, Leandro. E eu vi a face dele. Vou morrer. O Senhor disse: não temas, não morrerás. Olha lá o verso 23, ó. Olha a promessa. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. E Deus manda te dizer hoje: não temas, paz seja contigo, não morrerás. Traduzindo isso, é Deus nessas três palavras. Ele é paz, Ele é o dono da vida e da morte, e Ele é o que te encoraja. Ele é ao teu lado. Pode lutar, porque você cantará o hino da vitória. Pode esperar. E Gideão convoca o povo. Eu creio que ele fez um outdoor.
Eu, como estudei marketing, eu vou falar outdoor. Deve ter colocado lá: precisa-se de homens para ir à guerra pelo Senhor. E como o povo que tinha clamado, uns falavam: vou não. O pai falava: vamos, rapaz, nós precisamos de ir à guerra, senão os midianitas acabam acabando com a gente. Já estão cavando caverna nas montanhas para morar. Quantos homens foram juntados naquele dia? Quem lembra? 180 mil. 30 e... Poxa na vida. Vou dar essa dica, só essa. 32 mil homens. Até eu apareci lá. Eis-me aqui, Gideão. Até tu, já. Até eu. Vim aqui. Deus olhou e falou: com aquele físico, a como que eu estou enxuto, não vai dar. E Deus manda um recado para a igreja hoje. E isso é duro. Deus fala assim para Gideão. Muita gente, Gideão. Muita gente. Você pega e olha capítulo 7, verso 3, Rafael. Tem uma turma aqui definido que Deus não conta, não perde nada e manda para casa. E esse povo volta sem a bênção. Espero que nenhum de nós sejamos assim. Olha o que está escrito lá, capítulo 7, verso 3. Gideão, tem muita gente contigo aí, meu filho. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for o quê? Medroso. Quem for medroso e tímido, volte. Se você tem uma vontade de servir a Deus, mas tem um espírito de timidez, é bom começar a pensar num livramento para você. E mais lá na frente o apóstolo Paulo fala para os irmãos da época: quem for tímido não entrará no reino de Deus. E tem mais outro, quem for isso, aquilo outro, que não vem ao caso. E nesse dia, Josué falou para aquele povo todo mundo leu aí o outdoor. Os meninos distribuíram aquele papelzinho que nós distribuímos na rua. Mas quem for tímido e medroso, volte para casa. Quantos voltaram? 22 mil. E ficaram? 10 mil. Olha só as loucuras de Deus. Deus vai te dar uma ordem. Vai parecer um despropósito, mas não é. Alguém deve ter dito assim, pelo menos se eu estou lá, eu diria: espera aí, com 32, eu já tenho que vencer 5 midianitas. Para a época era um absurdo 1 para 5. Agora, Senhor, o Senhor baixa e ficou só 10 mil, agora que eu não vou mesmo. Como que eu vou dar conta de 15?
Você pode estar perguntando isso para o Senhor agora. Como eu vou dar conta disso, Deus? E Ele manda te dizer: eu sou o teu Senhor. Aí Gideão, vamos colocar esse povo. Deus fala para ele: ainda tem muita gente aí. Leve esse povo a beber água no ribeirão. E quem ajoelhar, pôr a mão na água, descarte. E tem uma razão para isso. Imagina a pessoa, ajoelha na beira do rio, abaixa a mão está ocupada, não está na espada. Vem o inimigo e vence. Quem gosta de assistir filme americano daquelas épocas do faroeste, pode ver, toda vez que o cara para beber água lá num corguinho, num córrego, ou numa fonte, lá e vem o ladrão. Não é isso que a gente vê? Agora, aquele que beber água lambendo, igual o cão, está com a mão desocupada. Se é eu, já voltava também, porque eu bebo água de litro, né, tia Marlene? Beber uma canequinha de 500 é bobeira. E se o inimigo vem, mas vou te matar, eu falo: pera, eu beber água primeiro, depois você me mata. Estou fora desse exército maluco. Se já vou ter que lutar com 15, irmão Mané, agora vou ter que matar 500, porque o meu exército agora só tem 300 homens. E aqui Deus manda te dizer um detalhe: você não consegue nenhum, mas sou eu que vou lutar essa luta. Você não pode nada, mas eu posso todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. E ainda Josué põe Deus à prova com aquele negócio da lã. Gideão, aliás, não é Josué? E aí Deus fala para ele assim: você ainda está com medo? 7:10, Rafael. Se ainda temes atacar ou descer, vai com teu moço Purá ao arraial. Apesar de tudo que você viu, tudo que você já ouviu pregar, tudo que se você já ouviu cantar, se você ainda tem medo, pega a tua família, os teus filhos e vai para o arraial do Senhor. Vai lá para a igreja. Quem é você já para dizer que não vai mais na minha igreja? Aquela igreja não é de nenhuma pessoa que falou de você. Aquela igreja é minha. É eu que mando lá. E se eu quiser, você não vai. Mas eu quero e eu preciso de ti, porque eu te dei um ministério. Aleluia, obrigado, Deus, porque neste momento o Senhor é um Deus provedor, mas é um Deus de paz, mas é um Deus orientador.
E aí é o que faz. Vai descendo, Rafael. Ó, vai descendo. Os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam, estavam no vale, já esperando para a guerra. Como o quê? Em multidão. E os seus camelos eram inumeráveis como areia na praia do mar. No momento em que Gideão chegou, um homem estava contando ao seu companheiro um sono e dizia: olha o que Deus vai fazer. É aqui que você tem que vir. Vai no arraial, porque eu estou providenciando para você o livramento da tua doença. Eu estou providenciando para você o livramento daquilo que você ainda sente no coração, doença da alma, do físico, de tudo. E esse homem contava um sonho, que um pão vinha rolando sobre o arraial, e chegando a uma tenda, bateu nela de sorte a fazê-la cair, e a virou de cima para baixo, literalmente de cabeça para baixo. Quando Deus quer fazer para você, Ele vira o diabo de ponta cabeça. Aleluia! Ao que respondeu seu companheiro: isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Na sua mão Deus entregou Midian e todo esse arraial. Pode ir, Rafa. Quando Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, o que ele fez? Deus está te dando a revelação nessa noite. Resta você agora adorá-lo, você louvar, você aceitar e você entregar a sua vida a Ele e dizer: obrigado, Senhor. Levantai-vos, porque o Senhor entregou nas vossas mãos o arraial de Midian. Esse Midian aí, pai dos midianitas, ele é filho de Abraão com Quetura. Aquela mulher de Abraão que quase ninguém fala na Bíblia, na vida, ninguém gosta. Eu acho que é Gênesis 25:1. Dá uma procurada lá, por quê? Que eu faço questão de procurarmos isso, porque agora Deus incomodou, nós vamos ter que achar. Eu acho que é Gênesis 25:1. Quetura, chama? Quetura. Aí. Então vai ler. Ora, Abraão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquissã, Medã, Midian. Interessante, né? E Abraão não deu herança a esse povo, deu presentes. E depois, como mercadores, fazia parte do grupo dos ismaelitas, comprou José e o vendeu a Potifar lá no Egito. Meus amados, Deus está dizendo agora para você: sejai corajoso. Uma parte, Deus mandou Gideão quebrar os postes ídolos do pai dele,
porque adoravam a Baal, e ele fez isso. A ponto do povo falar para o pai dele: põe teu filho embora, porque ele não serve. E agora Gideão, com esses 300 homens, sem medo agora, porque ele ouviu a revelação do Senhor, isso serviu de grande encorajamento. Mesmo que você tenha medo, e é natural que tenha, Deus providencia grande encorajamento. Não temas, eu serei contigo. Se ainda resta um pouquinho de medo no teu coração, Deus está dizendo: arranca isso, joga fora, porque eu quero vê-lo no céu, e eu não posso descumprir a minha palavra, porque os medrosos e os tímidos não entrarão no reino do céu. Gideão teve, e isso o mais importante para Deus e para nós, Gideão reconheceu a mensagem de Deus e teve fé e coragem. Juízes 7, versos 15 e 18. Olha lá, ó. Quando Gideão ouviu isso, já lendo, pode baixar, Rafael? E disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando à extremidade do arraial, como eu fazer, assim farei vós. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, tocai também vós as trombetas ao redor de todo o arraial, e dizei: pelo Senhor e por Gideão. Os irmãos, um pouco o versículo de cima manda que entregue a cada um vaso, um cântaro, com uma tocha dentro. Não, 16. É o 16. Eu vou explicar isso para os irmãos. Olha aqui que Deus é capaz. Quem sabe há quantos homens no exército um ia com uma tocha levantada, o estandarte, uma tocha. Sabe quantos homens? A cada 1000. A cada 1000 homens, uma tocha. Se Deus entregou a Gideão 300 homens, cada um com uma tocha, deu quanto? O dobro dos midianitas. Então Deus, poderoso, deixa o demônio a zero e você o vence. De lá desceram 1/3 de anjos do céu, mas com Deus ficou 2/3. Aleluia! Deus não te dá bênção pouca, Ele dá muita bênção. E 300 homens tocando trombeta faz um barulho ensurdecedor. Os midianitas vendo aquilo, 300 tochas, deve ter imaginado Israel lá e vem com um mundo de gente aí, arrebanharam gente no mundo inteiro para vir contra nós. E o que aconteceu? Correu. E Deus deu a vitória. Correram
Rafael, coloca lá Juízes 8, 28. 8, 28. Toda a história é muito bonita. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel. E nunca mais o quê? Deus está te dizendo agora para encerrar. Eu quero acabar com o demônio na tua vida, de religiosidade, de incredulidade, de doença, de tudo. E esses demônios, se você não fizer nada errado, nada de errado aos olhos do Senhor, não fizer o que é mal, sabe por quê? Pecado, nós somos pecadores, não tem jeito de não pecar. Eu queria dizer tanto para aquela pessoa: a igreja é lugar de gente doente mesmo. Porque se eu fosse santo, Júnior, sabe onde eu estava? No céu. Ou andando com o Juninho lá em Rio Preto, mas no céu. Repita para você e para mim assim: a igreja é lugar de gente doente, gente que peca, mas Deus quer livrar a todos. Recebam essa bênção em nome de Jesus. Deus quer contar contigo e comigo. E olha, depois de tudo isso, muitos vão dizer assim: mas Gideão, esse rapaz não pecou. Esse cara serviu o Senhor. Para começar, não quis ser governador, não quis ser nada. Sabe o que ele quis? Uma estola sacerdotal. Meu Deus, ele não foi levantado para ser sacerdote. Ele foi levantado para ser juiz, reinar sobre o povo. Ele não quis. Juízes 8, 28. Houve paz na terra por 40 anos. Antes disso, versículo 27. Você pode estar pensando: Deus escolhe homens que não têm pecado, homem que não faz nada errado, homem que não fala besteira, homem que é santo. Santo eu sou, sabe por quê? Porque santo não é aquilo que você conhece aí. Santo significa separado por Deus e para Ele. Você é um grande santo. Entendeu? Um dia eu disse para um pastor: a minha mãe é mãe de santo. Cara, você não vai pregar aqui na minha igreja, não. Tua mãe é mãe de santo. Eu falei: olha que santo tão bonito que é eu. A tua mãe também é mãe de santo. Aí que eu não queria deixar eu pregar, né? Muita gente diz que jumento só falou no Velho Testamento. Leandro, não, fala hoje. Tem um mundo de jumento falando, inclusive na televisão. E Deus está falando contigo hoje. Vai nessa força, homem valente. Eu não te mandei. A tua família precisa de você. A
tua casa precisa de você, o teu amigo precisa de você, mais importante, você precisa de você. Eu preciso de você. Não que seja necessário, mas eu preciso de você, porque a batalha está começando agora. Veja lá no verso 17, Gideão pegou lá dos caras um peso de uma argola de ouro, de um monte de ciclos de peso, que eu nem lembro. 17, capítulo 8 ou 7? Não, o 8, capítulo 27. Olha só o que voltou a acontecer. Você acha que esse povo, não, esse povo somente adorou a Deus o resto da vida. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e após na sua cidade em Ofra. Todo Israel que se ali após ela, a estola veio a ser um laço a Gideão e toda a sua casa. Às vezes nós não entendemos e lançamos palavras, maldições, queremos coisas que não é para nós e começamos a nos prostituir, e isso vai servir de laço do passarinheiro para nós. E por último, Deus manda te dizer: ouça a minha voz, queira o que eu quero para você, queira o que eu sonhei para você. E especialmente o Espírito Santo está me incomodando. Deus manda dizer, Jean, a mãe do Cassiano, que eu esqueço o nome, Júlia, né? Para a mulher que está se amar, que o espírito maligno de depressão que vem atormentando vocês está prestes a cair, a exemplo dos midianitas. Oh, Jesus! Oh, glória a Deus! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tudo aquilo que está nos perturbando, hoje é dia de cair por terra, porque o exército do Senhor está chegando. O rei está voltando, o exército chegando, e ele quer encontrar homens valorosos, homens e mulheres corajosos, para colocar em prática a estratégia que Deus colocou. Por mais que parecesse um absurdo, mas ela foi colocada 100% em prática. Amém? Amém? E é desse jeito. Muitas vezes você pode dizer assim: ah, pastor, pastora, meu irmão, eu não posso aceitar isso. Eu mesmo, para escapar das ordens do Senhor, eu sou homem de lábios impuros, Senhor, a exemplo de Isaías, e eu tenho que fazer essa oração toda vez que vou pregar. Ah, Deus, eu não posso fazer isso, meus lábios, não. Eu vou colocar o Espírito Santo já e vou fazer a tua libertação.
E eu disse: a quem? Ele perguntou: a quem enviarei? Eu disse: envia-me a mim. E eu rodei já por esse país um monte de lugares, conhecendo pessoas, lutando contra Satanás e seus comandados, ajudando em libertação, podendo falar do amor de Deus, porque Deus é o meu Senhor. E Deus quer dizer assim: não importa se você é pecador, isso eu sei que você é. O que eu quero ver é você adorador, porque os seus pecados foram perdoados sempre que você pediu. E Jesus jogou no fundo do mar. Isso não é eu que estou dizendo, não, é a palavra de Deus. Abre lá, Rafael, Miqueias 7,19. Eu quero que os irmãos tenham em casa a leitura desse texto de Gideão, para os irmãos entenderem bem. A história é longa, que não caberia em uma hora e pouco de sermão, mas é uma história linda, que você pode tirar muitos exemplos. A cada virada de página é uma lição. Mas eu coloco Gideão hoje na figura da nossa igreja. Deus está chegando aqui e falando: boa noite, filho corajoso. Eu preciso de você, porque aí fora tem um mundo de gente clamando e sendo esmagado pelas mãos do diabo. E é você, e sou eu. Atentai, pois, a essa palavra. Amém? Amém. Olha lá que diz Miqueias: tornará a piedar-se de nós, pisarás aos pés as nossas iniquidades, tu lançarás todos os nossos pecados. Aonde? Exaltado seja o Senhor sobre toda a face da terra. Deus quer contar contigo. Deus te quer trabalhando para ter paz, você e tua casa. Glória a Deus, aleluia. Comece a ter paz na tua casa por você. Amém? Amém. Meus irmãos, Deus quer ministrar em vocês com grande fervor uma unção de encorajamento. Às vezes nós sentimos abatidos, às vezes nós nos perdemos no tempo. Hoje é dia disso. Você vai ficar aí no seu lugar ou vir aqui na frente, não importa. Eu quero orar com você e para você. Ricardo, faça um som e nós vamos cantar um hino para chegar até Deus. Mas eu quero que você abra teu coração. Eu quero que você abra teu coração e fale com Deus por 2, 3 minutos.
Vai falando com Deus. Você sabe que midianita tem te atacado. Você sabe que o demônio tem propiciado a tua vida. Mas você não quer isso para a tua vida. Você quer que Deus entre com a solução. E Deus vai entrar. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor dos exércitos. Pode crer. Eu não tenho razão nenhuma para duvidar disso. O papai morreu, nós tínhamos 11 para 12 anos. A pastora nem 10, a outra irmã com 5. Não passamos fome porque a mamãe é uma mulher valorosa. Família ajudou. Todos estão formados. Boas faculdades. Oh, lá na Suriabia, canta lá na Súria. Paga o preço. Faça parte desse exército. Esse hino vai subir aos céus. E eu vou passar com o óleo da unção aqui. Vamos ungir. Vamos colocar o óleo na mão do último irmão. E você unge o irmão do lado. E o irmão do lado unge o outro. Vamos fazer uma grande corrente. Muitos dizem que não podemos fazer isso. Podemos sim. Porque é Deus que está mandando, amém?
tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade, Senhor, Senhor formoso, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça acende a chama que vem limpar, brilhar, resplandecer o meu acende a chama e uma vez vem limpar, o meu primeiro amor. Cante, cante. Tira tudo aí. Sai, demônio. Neste lugar, sua graça Senhor, Senhor. Vai adorando. Você que recebeu a unção está em pé. Deus está mandando a unção sobre você. Levanta bem alto a tua mão. A igreja em pé ou sentada ofereça esse sacrifício de braços levantados. Toca, Senhor Jesus. Nós precisamos do Senhor. Oh! Tudo aquilo que fez mal a nós até hoje, Jesus tira agora. Jesus de Nazaré, tira, joga, vai, em nome de Jesus. Recebam do Espírito Santo de Deus o sopro do encorajamento. Sopra, Pai. Sopra, Pai, sopra desse lado, vai soprando. Sopra, Pai. Receba do Espírito Santo. Agora, sopra, Pai, desse lado. Que a graça de Deus estejam com vocês. Obrigado, porque vocês estiveram aqui. Obrigado porque Deus os encorajou. E obrigado por serem